Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo do meu diário de leitura do Conde de Monte Cristo, hoje falando dos capítulos 21 a 25. Muito bem, então no último vídeo eu falei um pouco do percurso do nosso menino Edmond na prisão, onde ele conhece o Abade Faria, o Abade Faria ensina muitas coisas para ele, coisas práticas como ciência, matemática, filosofia, também ajuda ele a começar a pensar um pouco nas coisas da vida e fala para ele de um tesouro, um tesouro que supostamente existe e está escondido em uma ilha chamada Monte Cristo. E aí o Abade Faria morre e o nosso menino vê a oportunidade de fugir da prisão. Então ele troca, o corpo do Abade pelo seu próprio, se coloca lá no saco e nós paramos no momento em que ele é jogado no mar. Muito bem, a partir daí, em uma atitude que só é possível a um herói de romance mesmo, ele consegue, ele tava com uma faca lá dentro, lembra? Então, ele consegue rasgar o saco em que ele tá, na maior dificuldade, aquela coisa toda, tirar a pedra que tava prendendo o pé dele, e ele nada até umas pedras e fica lá, tipo, e agora o que eu faço da vida? Eu tô aqui no meio do mar, consegui fugir, mas tô no meio do mar, no meio do nada, né? E aí tá aquela noite feia de tempestade e tal, e ele vê um naufrágio acontecendo ali perto dele. Bom, ele continua lá na sua pedrinha, passando frio e fome, porém vivo, até que no dia seguinte um barco passa ali pela região e ele tem uma ideia. Ele se atira no mar pra chamar a atenção do barco, ele começa a nadar e tal, e aí ele é acolhido, Eles trazem ele pra dentro do barco e ele diz que ele fazia parte da tripulação daquele barco que ele tinha visto naufragar no dia anterior. O que é uma história plausível, uma vez que ele era um marinheiro. Então ele tem habilidades suficientes para se passar, digamos, por alguém que acabou de sofrer um naufrágio, certo? Bom, e aí ele é acolhido pela tripulação, ele já mostra seu valor, Os caras estavam precisando de alguém lá para manejar o mastro. Essas coisas náuticas das quais eu não entendo nada. Enfim. E aí eles se dirigem para Livorno. Bom, e a vingança já é uma realidade, assim, na cabeça do nosso menino, Ele pensa nisso o tempo todo. E nesse momento em que ele é resgatado, ele pergunta o dia. E ficamos todos sabendo que estamos no dia 28 de fevereiro de 1829. Lembra quando nossa história começou? 24 de fevereiro de 1815. Ou seja, ele ficou 14 anos na prisão. O que significa que ele entrou com 19 anos, que era a idade que ele tinha no começo da história, e saiu, olha que curioso, com 33 anos, que é, segundo a tradição, a idade com que Jesus foi crucificado. E Jesus foi crucificado e depois ressuscitou, que é basicamente o que está acontecendo aqui, Dá para traçar um paralelo assim com o nosso menino. Foi mandado para prisão, todo mundo tem certeza de que ele já foi dessa para uma outra melhor, possivelmente, porque ele era uma pessoa boa na época, e agora está aqui ressuscitando, inclusive, vai mudar de nome. Edmond Dantès está morrendo para nascer o Conde de Monte Cristo. Mas ele ainda tem uns preparativos para fazer e umas coisinhas para pensar. Então, quando eles chegam em Livorno, uma das primeiras coisas que o Edmond faz é cortar o cabelo, Porque ele tava com aquele aspecto de alguém que passou 14 anos na prisão, E aí o narrador fala sobre como os traços dele mudaram, Ele tá mais sério, ele tá com o olhar mais focado, digamos, Ele tá todo sisudo, até a voz dele engrossou. E aí vem uma frase curiosíssima, olha só. Ele tinha, então, 33 anos, como já dissemos, e aqueles 14 anos de prisão tinham, por assim dizer, trazido uma grande mudança moral em sua figura. Ou seja, a mudança física se reflete também, como nós já sabemos, no coração de Edmond, que só pensa em uma coisa, que é se vingar. Muito bem, ele acaba ficando com aquela tripulação que resgatou ele por 3 meses, Eles gostam dele e ele é muito útil no barco, e ele acaba até ensinando, tem um dos marujos lá mais novos, Um rapaz que se afeiçoa a ele, chamado Jacopo, e aí ele começa a ensinar tudo que ele aprendeu do Abade Faria, basicamente, Então ele tá passando aquele conhecimento que ele adquiriu pra frente, olha só. E durante esses 3 meses, nós vemos que este barco, da qual ele faz parte, essa tripulação da qual ele faz parte agora, é uma tripulação de contrabandistas. Então, nosso menino também adquire muito conhecimento prático
mais ainda, né, porque ele já era um marinheiro, então de rotas, de como negociar, inclusive se mete em algumas aventuras, leva um tiro em um momento, nada de muito grave. E durante tudo isso ele passa pela ilha, eles, né, passam pela ilha de Monte Cristo várias vezes, e ele tá sempre pensando em como chegar nessa ilha sem levantar suspeitas, né, como que ele pode ir lá. E aí a Divina Providência acaba se encarregando, porque o capitão do navio tem uma mercadoria, digamos assim, para entregar, e ele acaba marcando esse encontro na ilha de Monte Cristo porque ela é deserta. Quando eles chegam lá, o nosso menino tem a chance de explorar a ilha. E seguindo as instruções do Faria, né, ele sabe que em algum lugar ele vai ter que achar alguma gruta. Mas ele descobre que a ilha não tem grutas. Mas tem algumas formações rochosas que ele acha suspeita e tal, acha que pode dar em alguma coisa. Então, como homem marcado pela dor e desconfiado que ele se tornou, ele precisa de um pretexto para ficar sozinho. Ele não quer ninguém com ele enquanto ele explora aquelas pedras. Aí o que ele faz? Ele sobe nas pedras, ele finge que caiu e se machucou e fala pro resto da tripulação: não, vocês têm outra coisa para entregar, vocês precisam ir embora, então vão, eu vou ficar bem, só me deixem aqui com comida e uma arma, tá ótimo pra mim. E aí depois que vocês fizerem a negociação lá, que vocês têm que fazer, seja lá o que for, vocês voltam pra me buscar. Beleza? Beleza. Muito bem, ele faz suas explorações lá, tem toda aquela coisa de bem mistério e caça ao tesouro, assim, sabe? Tem uma pedra pra deslocar, aí ele entra numa gruta, não tem nada. Aí ele descobre que tem uma segunda gruta. Aí ele entra naquela segunda gruta, todo desconfiado, né? Aí tem aquele momento bastante cinematográfico que ele ouve um barulho lá fora e ele fica... E é só um animal passando, aquela coisa toda. E aí ele finalmente encontra o cofre do tesouro, que de fato existe, é claro, né? E aí ele abre o tesouro ele é dividido, né? Tem moedas, tem pedras, né? Então, assim, é um tesouro amplo, um tesouro largamente acumulado. Bom, ele conta o dinheiro e as joias, basicamente tem muito dinheiro, dá pra ele gastar o quanto ele precisar e, gente, ele vai gastar. Esse homem vai gastar, essa vingança, eu já disse, vai ser muito cara. E aí ele finalmente dorme em paz, né? Consegue aquele alívio, assim, ufa, estou rico, posso me vingar agora. No dia seguinte, os companheiros voltam, buscam ele. Ele manda construir um barco com compartimentos secretos, como o homem rico que ele é agora. Volta para Monte Cristo, pega o tesouro e sai. E ele já tinha combinado com o capitão, né, que ele ia ficar só 3 meses com a tripulação. Esse era o prazo mais ou menos. Ele acaba, se eu não me engano, ele acaba ficando um pouco mais, mas agora que ele tem o tesouro, ele não tem mais necessidade, digamos assim, de ficar vagando por aí. Então agora vamos ao que interessa. E a primeira coisa que ele faz nesse momento é o quê? Voltar para sua cidade natal. Ele vai até Marselha, todo emocionado, né, tentando conter a emoção. Isso é interessante porque é o que vai aparecer, esse tipo de comportamento dele, né, vai aparecer bastante em alguns momentos quando ele lidar com pessoas que causam emoção nele ou que o surpreendem. Ok, ele chega em Marselha e se apresenta como um lord inglês cheio do dinheiro que mandou construir um barco, né? Todo mundo sabe que, aquele barco super não sei o que, mandaram construir, é desse lord inglês. Lembrando que menino Edmond agora sabe falar várias línguas graças ao Abade Faria. Para sempre grato. Essa é uma outra questão que vai aparecer bastante daqui pra frente também, que é a dos pseudônimos, digamos assim, do Edmond, né? Ele acaba adotando várias identidades dependendo do que ele precisa. O lord inglês é uma das favoritas. Temos mais 2 outras, mas eu deixo pro momento oportuno. Bom, e aí ele pergunta das 2 pessoas que ele mais quer saber num primeiro momento, né? Que são o pai e a Mercedes. Ele descobre que o pai morreu e a Mercedes falam pra ele que ela está desaparecida, ou seja, nunca mais foi vista em Marselha. E aí ele vai até a antiga casa onde o pai morava, né? E ele muito emocionado, né, ele vai ver o cômodo lá onde o pai dele morava, e uma coisa que dá uma emoção, dá uma dorzinha no coração nesse momento, que é, ele compra a casa inteira. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no primeiro vídeo, lembra quando ele chega no porto e vai visitar o pai, e ele acha que ele vai ser o capitão do navio, né, o Morrel já falou pra ele que ele quer que ele seja o capitão do navio. Ele fala pro pai que com o primeiro salário que ele ganhar como capitão do navio, ele vai comprar uma casa pro pai. Então, nesse momento, assim, você escorre uma lágrima, né? Você fala,
Por quê? Porque Deus, o mundo é tão cruel. Mas a vingança é mais importante. Então, aproveitando que ele está na casa onde o pai morava, ele já aproveita para perguntar: ah, tinha um vizinho aqui, um tal de Caderus. Alguém sabe onde tá? E Caderus, descobrimos, não está mais lá naquela casa, né? Naquela espécie de pensão, digamos assim, ou casa de cômodos. Mas a sequência do Caderus fica para o próximo vídeo, em que eu vou falar dos capítulos 26 a 30, sendo que o capítulo 30 é outro dos meus preferidos desse livro. Altas emoções. Então é isso, essa foi uma sequência mais rapidinha de capítulos, né? Porque realmente é uma fase de transição na história. A gente tá saindo do Edmund, ele já tinha perdido a sua ingenuidade, né? Mas agora ele tá voltando pra Marselha, tá recolhendo as informações. Agora ele já tem o dinheiro de que ele precisa, ele já tem parte do conhecimento, né? Ele vai adquirindo informações conforme ele vai, enfim, tendo contato com as pessoas. Mas ele já tem essas estratégias espertinhas de usar pseudônimos, de comprar um barquinho ali, uma casinha ali, né? Coisas pequenas, mas que vão acabar sendo úteis lá na frente. E daqui pra frente nós vamos partir pro que interessa, nós vamos rever nossas pessoas favoritas. Caderus, Morrel, Danglars, de Villefort, o Fernand, a Mercedes, mais pra frente. E também vamos começar a lidar com uma gama de personagens diferentes, porque nós conhecemos essa geração, esses personagens que eu acabei de falar, né? A geração do Edmund. Agora nós vamos ter uma nova geração na história, porque o tempo passou, as pessoas se casaram e tiveram filhos. E esses filhos também têm seus problemas, suas questões e enfim. E são personagens muito particulares, dos quais eu gosto muito, não todos, mas a gente chega lá. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando, e até a próxima. Tchau!